Pessoal, Pode coloca o ser? Tasso Azevedo aí na tela com a gente, por favor. Claro. Olá, Tasso, boa noite para você, meu caro. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo O Tasso bom? Azevedo ele é um engenheiro florestal, é coordenador do MAP Biomas, que é uma entidade, uma rede, né, formada por mais de 70 organizações com ONGs, universidades, startups, e ele reúne e publica o MAP Biomas dados para monitorar o uso da terra, água e solo, e fogo, desculpa. Terra, água e fogo em todo o Brasil. Né, Tasso? Me corrija aí se eu falei bobagem, em mais 13 países. E a gente quer analisar com ele essa seca tenda que está acontecendo lá em Manaus. Tolê, dá uma boa noite aí pro Tasso, rapaz. Boa noite, Tasso. Sempre um prazer ter você aqui. Eu fico feliz quando o Tasso vem, porque eu sei que eu vou aprender alguma coisa, né? Como a minha ignorância é grande, ele vai precisar voltar muitas vezes para eu deixar esse areal em que eu me encontro. Mas já começando perguntando, ô Tasso, a pergunta nossa é meio espírito de porco, mas tá pior, vai piorar a seca na Amazônia? Não? Os sinais são de que ainda o mês de outubro é um mês crítico, né? Já deveria começar, né, as chuvas agora. Bom, hoje choveu em Belém, né? Mas lá no Ufa. Amazonas a gente ainda não tem essa resposta, né? Que é onde está a parte mais crítica, né? Atualmente, um pouco no Acre também. E então nós já estamos em algumas regiões, né? Como no caso no Rio Negro, a gente já tem o pior nível, né, de seca já registrado e ainda vai piorar um pouco, né, porque mesmo que você comece a chuva agora, demora um tempo para começar a encher, né? Mas eu acho que o que está mais preocupando é o fato de que nós não estamos na fase pior do El Ninho ainda, né? A fase mais forte do El Ninho seria no ano que vem. E o que está juntando com isso, no caso globalmente, é que do ponto de vista do aquecimento global, o efeito que nós estamos tendo esse ano é muito fora da curva, mas muito fora da curva mesmo. Ao ponto de que nós estamos, em relação ao recorde, né, de temperatura para essa época do ano, em termos de desvio, né, do normal, a gente bateu o recorde com 0,4 graus acima, né, do último recorde. Isso é uma coisa assim sem precedentes, né? E talvez o que mais Tasso, chama atenção nas então, curvas. Tasso, então além do El Niño, que agrava o problema, a mudança climática por si só, ela já está tendo uma influência maior sobre isso. E o El Niño vem e complementa e pode agravar ainda mais. Um potencializa o outro, né? Então ele está gerando uma situação. É como se um mais um não fosse dois, né? Fosse tipo três, né? Tipo, uma coisa está potencializando a outra. E no caso da Amazônia, ele fica crítico a cada rodada que você tem, conforme o tempo passa, ele vai ficando mais crítico porque a área de floresta está diminuindo ao longo do tempo. Então a área de floresta que você tem hoje é menor do que, por exemplo, na grande seca de 2001, por exemplo, ou para trás. Então isso torna ainda mais crítico. Então você tem um efeito local, por conta da redução de florestas, somado ao efeito do El Niño e do aquecimento global. Então essas três coisas estão agindo juntas agora numa tempestade perfeita. Eu É já o ponto de comentei não aqui uma outra vez, né? retorno? Pois Sim, outra vez você essa o que questão de sempre fala assim, está chegando no retorno. Chegou, o dano esse dano que está aí, ele é irreversível? Consegue reverter alguma coisa? Pois a gente não sabe, né? Porque você só sabe o ponto de não retorno no futuro, né? Porque você olha para trás e fala, o ponto de não retorno foi lá atrás em 2023 ou o ano que tenha sido. Então a gente não sabe, mas os sinais é de que se não é esse, nós estamos bem perto dele. Porque esse desvio da curva, você tem uma ideia do que aconteceu no caso do aquecimento global, que está chamando a atenção, que é o que está deixando os cientistas dessa área muito apreensivos, é que era o seguinte: uma das formas de você medir o aquecimento global é o desvio da temperatura média período pré-industrial. Então, geralmente, você faz essa medida
vai acompanhando mês a mês, né, ao longo do ano, e essa distância vai aumentando e depois reduzindo ao longo do ano. Em geral, ela chega no pico, né, desse aumento ali por julho, e quando chega agosto, setembro, outubro, ela começa a diminuir essa diferença. Esse ano é a primeira vez que se registra um aumento contínuo até outubro. Ele continuou aumentando, essa distância continuou aumentando. Isso não tinha tido nenhum ano anterior, então não tem um registro sobre isso. E esse pode ser um dos sinais de ruptura que estão preocupando bastante. Ainda que seja o ano do El Niño, e se imagina que se o El Niño reverter como sempre reverteu, que isso possa também ter uma reversão. Mas é uma coisa bem preocupante. Agora, em nome do didatismo, explica o que é o ponto de não retorno, Toledo. É importante para o pessoal entender que eu falei que o ponto de não retorno. Deixa o Tasso explicar, que se eu falar, vou falar bobagem aqui. O ponto de não retorno é uma situação em que o ambiente não consegue voltar ao estado anterior, o estado previsível, né, que você tinha. Então, por ação direta ou indireta, né, você consiga fazer ele retornar. Então, no caso da Amazônia, a gente tem, por exemplo, uma função que a floresta tem de evaporar água e bombear água para a atmosfera, e essa água caminhar no sentido contrário dos rios, né, que caminham para o oceano, ela bombeia a água que vai subindo, né, na forma de vapor, vai subindo até bater nos Andes, depois vir aqui para a região centro-sul. Quando você desmata, você vai enfraquecendo essa bomba. Chega uma hora que ela pode não ter força para fazer esse movimento acontecer continuamente durante o ano. E aí ele pode significar um ponto de não retorno, que é, na ausência dessa força, você tem secas muito maiores, essas secas levam a fogo, muito mais fogo, degrada a floresta, tem menos evapotranspiração, e aí meio que você reverte a bomba. A bomba, em vez de estar se regulando, né, a umidade, ela pode estar diminuindo a umidade na região, o que levaria àquele processo que, né, o professor Carlos Nobre batizou, né, de savanização da Amazônia. Então, para esse caso, esse seria o tipo não retorno. Outro exemplo seria nas geleiras, né? Então, a gente tem geleiras aqui na própria bacia amazônica, tem geleiras, né, que estão nos Andes, e elas reduziram de tamanho, perderam quase 50% do seu volume nos últimos 38 anos, né? E ela não está conseguindo retornar. Então, ela está só, a cada ano, diminuindo de tamanho. Então, provavelmente, ali já passou do ponto de não retorno, porque ela não consegue retornar ao estado anterior, né? Porque é importante isso, que você está falando. Basicamente é o que abastece de água, por exemplo, Lima, né, a capital do Peru. Lá praticamente não chove, chover lá e até as nascentes do Amazonas, né? As nascentes do Amazonas também. É curioso. E a região do Vale Sagrado, no Peru, que correm rios que são claramente rios alimentados pelas geleiras, porque a água é cinza, né, típica do gelo, e que correm não em direção ao Pacífico, mas em direção à Amazônia, que vão alimentar, no final das contas, os Solimões e o Amazonas, né? Se não tem mais, se acabar o gelo lá em cima, vai refletir lá em Manaus também, né? É difícil imaginar esse cenário. Agora, porque tem esses dois processos, né? Os rios são alimentados tanto pela evaporação da água que sobe em relação aos Andes, quanto o degelo que acontece nos Andes também. Esses são dois processos muito importantes que alimentam, né? E os dois estão sendo, digamos assim, dinamitados, né? Por ações, por essas duas, por aquecimento global como um todo e também pela perda de floresta. Agora, a gente tem falado que já existem regiões na Amazônia em que você tem menos floresta do que São Paulo, por exemplo. Né? Tem municípios na Amazônia que tem, ali no leste paraense, que tem 11% de cobertura florestal. Né? São Paulo tem 25%, mais ou menos. Então, é uma coisa muito crítica. Então, tem muitas regiões na Amazônia que a questão não é você parar o desmatamento, a questão é como você vai restaurar. E isso é muito chave, porque o desmatamento, como ele funcionou no Brasil, ele vem de baixo para cima, certo? Então, ele vem
vem ali pelo Mato Grosso, norte do Mato Grosso, Rondônia, aí foi entrando no Acre, sul do Amazonas, vem pelo Pará, pelo leste. Essas áreas são as áreas de carregamento da bacia, né? Então é onde nascem os rios da bacia amazônica, que vão correr para a Amazônia. Então, quando você tem maior desmatamento, você seca essas regiões, ficam mais secas. A tendência é os proprietários, quem está na região, fazer reservatório de água. Quando você faz reservatório de água, você tem menos água ainda correndo para os rios, para chegarem onde estão as árvores, que vão bombear essa água para a atmosfera. Então você tem menos água chegando, menos árvores para bombear, gera mais seca. Quando gera mais seca, o que se faz de novo? Mais reservatório de água. Então é como se a gente estivesse invertendo a bomba, invertendo a situação amazônica. Então, uma política muito importante para essa região toda é uma coisa que tem que fazer de educação mesmo, com produtores rurais, com todo mundo. Não adianta ir fazendo um reservatório de água atrás do outro. Você está cavando o próprio buraco. Literalmente, né? Porque você cava o buraco para fazer o reservatório e cava o buraco para você entrar dentro. É fundamental restaurar a floresta. Porque a floresta que vai estar ali restaurada é o que garante que você consegue, primeiro, pegar água de lençol freático, vai ser importante também, né? Nos aquíferos e tal, para circular, mas também para poder reter a água quando vem a chuva, né? Reter ela no solo, reter ela na copa das árvores, e depois ela poder ir sendo liberada ao longo do tempo, né? Então, é chave isso para a região. Parece uma coisa absurda a gente falar em restauração na Amazônia, que ainda tem 80% de cobertura florestal, mas é absolutamente necessário, porque esses 80% de cobertura florestal da Amazônia estão muito mal distribuídos, né? Tem regiões com muito pouca floresta, menos do que aqui na região da Mata Atlântica, e outras regiões ainda com uma cobertura muito maior. Agora, se eu entendi o que você falou, Tasso, tão grave quanto a seca dos rios amazônicos, do Solimões e do Negro, por exemplo, é a seca dos rios voadores, né? Que vão trazer a umidade para o Centro-Sul e que alimentam o nosso agronegócio. Quer dizer, se esses rios voadores secarem por causa da devastação da Amazônia, quem vai pagar o preço são aqueles que nem sempre defendem o meio ambiente e, na verdade, deveriam estar defendendo por interesse próprio, né? É um tema sempre muito complicado, né? Porque você tem esses agentes tomando decisão específica na sua propriedade. Então, ele diz assim, ele está ali, acabou a água, não tem água, ele vai tomar a decisão que ele precisa ali na hora. Eu vou fazer poço, né? Ou nós vamos fazer, fazer um reservatório de água. Açude, né? ali. Tem regiões no Cerrado, por exemplo, né, que estão na borda do Cerrado com a Amazônia, que já tem poços sendo feitos com 400 metros de profundidade para poder encontrar água. Pensam que é isso, você fazer um poço de 400 metros de profundidade para poder encontrar água, né, para fazer irrigação, etc. Então, tem uma questão bem séria mesmo. Predatória, então, né? Porque assim, a decisão individual é uma, mas essa soma dessas decisões individuais que cada um está tomando, elas estão levando a um efeito negativo no coletivo. E aí, por isso que tem que ter políticas públicas agora muito ajustadas, que sejam incentivadoras dessa recuperação das áreas, que sejam bastante rígidas na alocação dos territórios que ainda precisam ser alocados na Amazônia, para que eles sejam alocados para usos que mantenham a floresta em pé, para o benefício de todos, né? Então, essas decisões agora não são mais uma decisão só na conservação da biodiversidade e tal, elas são decisões que são estratégicas para a segurança hídrica, a segurança energética e a segurança econômica, né, ou da produção de alimentos, a segurança alimentar do Brasil. O Kennedy, eu fiz uma compilação aqui de um relatório da Berkeley Earth que eu recebi hoje sobre o mês de setembro no mundo. Parece um filme de terror. Setembro de 2023 foi o mais quente setembro da história, com 0,5 grau acima do segundo colocado. Ficou 1,82 grau acima da média pré-industrial, que é a média entre 1850 e 1900, e virou o mês mais anômalo já registrado, se você considerar o quanto ele saiu da curva. Foi o 10º mês da história a registrar a temperatura média acima
acima da média em 1,5 ponto percentual acima, né? 1,5 ponto grau, na verdade, acima da média pré-industrial, e o quarto mês esse ano, né? Março, julho, agosto e setembro. É isso que o Tasso estava falando, que não está melhorando, não está voltando ao normal, continua abrindo a diferença, né? Julho foi o mês mais quente já registrado na história, julho desse ano, e o verão de 2003 foi o mais quente do hemisfério norte já registrado. Você acha que vai acontecer, e para mostrar que não é só lá o problema, o recorde de setembro mais quente aconteceu em 77 países. No México, por 1,5 grau acima da média. É um negócio de louco. Realmente, não só estamos batendo recorde, como o Tasso falou, que é muito importante essa diferença, os recordes são absurdamente maiores, que é completamente fora da previsão. A Berkeley Earth aumentou agora a chance de 2023 ser o ano mais quente da história, já está em 99%, e tem 90% de chance de ser o ano com 1,5 grau acima da temperatura pré-industrial, que é um marco, né, Tasso? Não é um dado qualquer, né? Tem uma coisa, até caiu a folha aqui, ó. Secou tanto que até caiu. Você vê? Você tá em... Mas uma coisa interessante é o seguinte, a gente até lançou uma nota técnica essa semana, a gente monitora a superfície de água da Amazônia, do Brasil todo, né? Mês a mês, quanto que é a superfície de água que você tem e quanto que ela vai variando. Então, se você olhar o ano passado, setembro do ano passado, com setembro desse ano, a gente teve quase 30% a menos de superfície de água. Né? Então, se você pega o estado do Amazonas, a área que tem a menos só de água, medindo só a superfície dos rios e tal, ela é algo em torno de 500, 600 mil hectares. Né? Uma área do tipo do tamanho do Distrito Federal que foi perdido de superfície de água. E é isso que a gente enxerga, né? Quando a gente olha a seca. Então, o volume é muito importante. Agora, esse tem um efeito, que é esse efeito global mesmo, né? Quer dizer, o que está se vendo em setembro, que levantou o alarme para todo mundo, foi o fato de que setembro era para estar começando a baixar, né, essa distância, e ela aumentou ao invés de baixar, e os sinais para outubro continuam para cima. Né? Então, Tasso, Toledo, momento bem delicado. Tem duas perguntas aqui do pessoal que está acompanhando. O Francisco Costa mandou, Tasso. Kennedy, pergunta se esse evento é periódico, que tem um período de mais ou menos 100 anos, ou seja, está se repetindo uma coisa que a cada 100 anos acontece. O Tasso estava falando, olha, tem a questão da mudança climática, o El Niño agrava, mas é importante ele responder isso, porque tem um argumento, isso é uma coisa periódica, né? Então, e a Maria de Lourdes, você já falou um pouco disso, mas ela pergunta, fazer barragens ajuda? Então, olha só, duas ótimas questões. Quer dizer, um evento sempre pode ser periódico, né? Se você puder, dependendo da escala que você colocar ele, pode imaginar que talvez poderia ser, né? Mas, desde que a gente mede, né, esse tema, os tipos de ciclos que a gente tem são basicamente esses ciclos relacionados ao El Niño. Então, ele tem um ciclo mais ou menos conhecido, né? Varia aí de 3, 4, às vezes 7 anos, né, para você ter um novo evento, e um El Niño, geralmente você tem um El Niño mais forte e um El Niño mais fraco, tá bom? Mais ou menos assim é o processo. Então, a cada 15 anos, né, 10 a 15 anos, você tem um evento mais forte de seca. O que nós estamos vendo agora é que está se agravando, a cada ciclo desse está se agravando, ao ponto desse ciclo agora ter algo que a gente não viu em nenhum momento antes. Isso para falar do efeito do El Niño, né, que é um ciclo. No caso do aquecimento global ou da alteração climática global, não. A gente não tem uma concentração de gases de efeito estufa como a gente tem hoje na atmosfera, ou um desvio do aumento de temperatura tão grande num período tão curto de tempo, registrado pelo menos no último 1 milhão de anos. Então, a não ser que seja um ciclo de 1 milhão de anos, mas aí se for um ciclo de 1 milhão de anos é irrelevante para essa discussão, certo? Porque 1 milhão de anos a gente não existia, né? E 1 milhão de anos a gente não vai existir. Então, a gente tem que ter uma ação agora, porque a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, ela, hoje, no espaço de tempo que a gente está falando, só tem uma explicação, que é a emissão de gases de efeito estufa feita pelos humanos. Então,
ainda que possa ter ciclos, essa é a preocupação de que a gente já sabe que não é esse ciclo que nós estamos vendo agora, pelo menos. Sobre os reservatórios, claro, o reservatório de água é sempre importante fazer, né? A regulação dos reservatórios, por exemplo, se você pegar São Paulo, a superfície de água de São Paulo, 70% é reservatórios. Né? A superfície de água natural de São Paulo é muito pequena. Mas, em geral, esses são reservatórios regulados, né? Quando você implementa esse reservatório, ele tem múltiplas funções, como a gente fala, né? São multiuso, então eles são reservatórios que servem tanto para geração de energia, quanto para a regulação do abastecimento de água, né? Garantir o abastecimento de água. Então, isso é importante ter. O que a gente não pode ter é essa proliferação de reservatórios que não são regulados. Né? A gente, no mapeamento que nós fizemos, o último mapeamento que nós fizemos, nós identificamos no Brasil mais de 800 mil reservatórios de água. E desses mais de 800 mil, apenas cerca de 120 mil estão registrados ou regulares. Ou seja, as agências de água, 15%. os reguladores sabem que tem alguém barrando a água, sabem quanto de água que vai ter lá, conseguem fazer o cálculo de disponibilidade de água e tal. Então, quando prolifera esses montes de reservatórios que são irregulares ou informais, eles criam um problema para o coletivo. Né? Então, os reservatórios são muito importantes, desde que eles sejam feitos de forma regulada, organizada e planejada, para você saber onde é que vai estar a água, e também regular, porque essa coisa é muito importante. A regulação de quanto de água você tem de vazão no reservatório ou não, é feita de forma muito organizada no Brasil para essas áreas reguladas, né? Tasso, você falou uma coisa muito impressionante, eu vou pedir para você repetir e explicar, quando você diz que tem 30% a menos de superfície de água, um Distrito Federal a menos, é no estado do Amazonas, se eu entendi corretamente, Isso. nesse mês em comparação ao mesmo mês do ano passado. Explica como é que você mede a superfície, é a soma de todos os rios, lagoas, lagos, reservatórios, como é que faz isso? A gente usa as imagens de satélite. Essas imagens de satélite que a gente usa, elas estão... a gente tem, na média, a cada 4, 7 dias, a gente tem uma imagem para todos os lugares da Amazônia. E a gente vai acompanhando essas imagens de satélite ao longo do ano. E a gente agrega essas imagens mês a mês. E nas imagens a gente consegue distinguir água de outros tipos de superfície. É relativamente simples de fazer essa distinção. A água tem um sinal muito claro no satélite. Então, é a superfície visível. Não está somado nessas áreas aquilo que está embaixo da floresta, por exemplo. Isso não aparece. Então, a situação deve ser, inclusive, um pouco pior, porque essas que estão embaixo da floresta são os cursos menores que formam os cursos maiores. Então, se você está sem água nos cursos maiores, provavelmente está sem água nos cursos menores, não são medidos. Mas, em termos de área, eles representam pouca coisa. Então, o que a gente faz é contar pixel a pixel. Cada pixel da imagem é um quadrado de 30 por 30 metros ou 10 por 10 metros, depende do satélite. Então, a gente conta todos os pixels que tem o sinal de água em cada mês. E faz isso historicamente. Desde 1985 tem os dados mensalmente sobre essa superfície de água. Então, essa comparação que a gente fez comparou todos os pixels que eram água em setembro de 2022 com esse ano, em setembro de 2023. E aí... O Brasil está secando. Secou, entendeu? Então, a área que você tem é muito menor, né? Cerca de 30% menor, 28,9% menor do que a área que tinha sido registrada. Isso essa redução percentual é para a Amazônia inteira. No caso do Amazonas, é que dá esse valor absoluto, que é um Distrito Federal a menos. E para o Brasil, então Tasso? O Brasil está cerca secando? de 30% para a Amazônia e um Distrito Federal especificamente no estado do Amazonas, que é onde estão vindo aquelas fotos dramáticas daqueles areais monstruosos. Né? Eu estou sendo dado na cabeça aqui de quanto que é a redução percentual no Amazonas, mas esse é o dado. E no caso do Brasil, tem esse dado para o Brasil todo, só não tem aqui na cabeça agora direto, mas também existe esse dado para o Brasil todo. Mensalmente a gente publica esse dado, né, de cada ano. Né? Mas a situação mais crítica é realmente no Amazonas. Né? Se você pegar, por exemplo, o sul do Brasil, vai estar ao contrário. Né? Lá no sul, Rio Grande do Sul ali e tal, provavelmente a gente tem uma área maior
esse ano do que nos anos anteriores. Porque um dos efeitos do El Niño é que ele aprisiona, né, a chuva no sul do Brasil. Ela não consegue andar porque tem essa bolsa de calor em cima e a chuva não consegue se mover, ela fica parada. E é por isso que dá aquelas chuvas tão complexas como nós tivemos agora, tão intensas, né, como nós tivemos no Rio Grande do Sul. Porque imagina que aquela massa de umidade ela fica parada no Rio Grande do Sul e não consegue andar para cima. Ela está bloqueada. Então ela fica chovendo ali. Então o efeito é seca prolongada em um lugar e no outro lugar está chovendo. Né? Uma coisa interessante disso é que a quantidade de vapor d'água que você tem circulando no mundo, ela não muda muito, por causa do ciclo da água. Então, o que muda é aonde ele está e com que intensidade ele está acontecendo em cada lugar. Né? Então, é uma dessa coisa. Então, toda vez que você ouvir falar de uma seca muito forte em um lugar, pode crer que está em algum outro lugar está chovendo muito. É uma curiosidade do sistema, né? Eu estou vendo a nota técnica aqui, Tasso. A perda da superfície de água em setembro de 2023 no Amazonas ficou entre 530 e 630 mil hectares, aproximadamente a área do Distrito Federal. Pelo que eu entendi, é no Amazonas mesmo. E a cidade mais atingida é Barcelos. As imagens de satélite são tão dramáticas quanto as imagens das fotos mesmo que a gente vê do Rio, né? É impressionante. Porque é seca, né? Ela literalmente é meio gritante, né? Eu acho assim, a coisa mais que todo mundo louca. Eu tive poucas semanas atrás, eu fui para Novo Airão, né? Que fica em Anavilhanas, que é um lugar, é um paraíso na Amazônia, onde você tem o rio chega a ter, na frente de Anavilhanas, ele chega a ter 30, 40 quilômetros de largura, né? E com ilhas no meio e tal. E tá tão seco que a gente não conseguiu ir de barco, sair de Manaus para ir lá de barco, que eu nunca tinha ido de carro para lá. Nunca. Nem passava a cabeça, como assim vai de carro para... Né? Mas era o único jeito de chegar, era ir de carro. Porque não dá para você não conseguia os bancos. Deixa eu entender. Você foi de carro pelo leito do Rio Negro, de Manaus até Novo Airão? Não, fomos pela estrada. Eu falei que eu nunca usei aquela estrada, porque para mim não existia essa opção, vai pela estrada. É sempre você vai no Rio. A gente ainda vai chegar lá, Toledo. Ainda não chegamos. Mas tem lugar, por exemplo, em Tefé, tem eu acho que é de Tefé para uma outra cidade próxima ali, que eles estão, que sempre foi por barco, né? Eles estão fazendo o trajeto de moto pelo leito do rio. Literalmente, andando de moto para sair o mototáxi. Saiu o bote e entrou o mototáxi para sair de um lado para o outro. Tasso, dá para a gente prever que esse verão no hemisfério sul, verão 2023, 2024, vai ser o mais quente da história, como foi o verão mais quente no hemisfério norte em 2023? Ou é chute? Não, aí eu não tenho, digamos, bagagem para isso. Aí tem o pessoal da climatologia mais forte ali que vai dizer. O que a gente está lendo é que se espera um verão quente, né? Agora, aí precisaria ver com o pessoal mais especialista em clima. Mas tirando o fetiche da temperatura e indo para o El Niño, o que você está vendo sobre a evolução do El Niño? Ele começou meio fraco, ninguém tinha muita certeza se ia virar médio e tal. Ainda está nessa tendência ou já está indo de médio para forte? Não, assim, a previsão dele já em junho, julho, né, era de um El Niño forte, né? Só que a força dele ia ser percebida melhor a partir do primeiro semestre de 2024. Então, agora a gente tem que torcer para que o pior tenha sido agora. Porque se a previsão é de que vai ser pior em 2024, é sério, né? Bem sério, na verdade. E olha uma coisa interessante. Temos que ir para a síntese. O fogo aumentou muito, né? Só para cabeça. O fogo aumentou muito. A gente olhou o fogo ali, a gente tem a impressão de que aumentou muito. De fato, é curioso. A superfície que pegou fogo na Amazônia esse ano ainda é menor do que a que pegou fogo em 2022, apesar de toda essa seca. E a razão disso é porque o desmatamento caiu 50%. Então,
O desmatamento é o principal vetor para você ter o fogo, porque colocando fogo nas áreas desmatadas é que o fogo se expande, né? Então, se não tivesse baixado o desmatamento cerca de 50%, a gente estaria vivendo um inferno com o fogo, mas aí sim, em proporções catastróficas mesmo. Então, A ainda bem que o saída do desmatamento Bolsonaro caiu. ajudou bastante. A saída do Bolsonaro do Opa, poder, né? É criminoso. Enfim. Bom, Ali falta crime. então, indo para a Vamos para a síntese, síntese. me corrija aí, Estácio, porque eu vou errar, mas aí você conserta. Seca na Amazônia está pior, vai piorar, mas fogo caiu. Porque o desmatamento caiu, né? Então é o mais. Exatamente, tá bom. Ele tá assim, tá indo um Bom, nível mais ou baixo, é mais capaz de ele chegar desmatamento nos caiu, mesmos tá níveis bom. do ano Se passado, couber, mas E dá para pelo cravar menos que a vai gente dá piorar? Você alguma acha? Vai esperança, piorar. né? Porque ficou. Isso ele falou. a Todas gente ainda as vai ter letras, muito não estou fogo agora exagerando. em outubro, né? Esse mês de outubro vai ser, porque Eu tá muito também. seco. Para ter fogo precisa ter três Tá coisas, né? certo. Tá certo. Tempo seco, material combustível e ignição. Então tem tempo muito seco, tem. Material combustível tem, mas diminuiu porque não teve o desmatamento. E tem Menos. menos ignição, porque tem menos gente queimando áreas desmatadas. Então, mais ou menos esse é o. Ótimo. Perfeito. Mais uma aula aqui com o Tasso. Então Tasso, tá. ótimo. Sempre bom falar com você, viu? Isso. A gente sempre aprende, você Prazer, explica cara. muito bem e a gente tem muito apreço por esse tema aqui. Ele é fundamental para o futuro da gente aí. Obrigado, meu velho. Aquele abraço para você. Já podemos deixar Valeu. marcado para outubro, né? Ou em novembro, você já voltar para fazer um balanço, quem sabe já dizendo piorou, mas vai melhorar. Quem sabe a gente muda o título. E torcendo para eu estar errado. Né? Boa. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Tasso. Aquele abraço para você, velho.